começar com o que está em jogo? Vamos. Ontem eu fiz essa pergunta aqui para a professora Denilde Roshacker, da ESPM, que você já falou que é tua amiga, que, enfim, já foi a tua preceptora no mundo acadêmico, foi o termo que você usou. E eu vou mais ou menos reformular, parecido com o que eu formulei ontem. Como é que a gente veio parar aqui, sendo que a gente já sabe o que o Donald Trump representa como candidato e como presidente, e nesta eleição em particular, ele se sentiu muito à vontade para dizer tudo que ele pretende fazer se eleito. O que isso está te dizendo sobre o povo americano, sobre a população americana, tirando os magas ali, né, o pessoal radicalizado, que está embarcado com ele, sobre o resto da população que não é tão radical e ainda assim está disposta a, pelo menos 50% aí pelas pesquisas, a se comprometer com um voto nele? Bom, quando o Pedro falou sobre essas últimas expectativas da The Economist, 50 ponto alguma coisa para Kamala Harris, eu fiquei me perguntando, será que a gente está na América Latina? A gente está falando de uma eleição latino-americana, como tantas ao redor da América Latina, que também foram marcadas por um resultado muito próximo. A nossa própria eleição de 2022 foi ali no olho mecânico no final. Então, eu acho que, num certo sentido, isso é reflexo de uma prolongada polarização política que a gente está vendo em alguns lugares do mundo. Existem muitas teorias para explicar essa polarização. Acho que no caso dos Estados Unidos, a gente já tinha uma polarização quase que estrutural entre campo e cidade, né, os meios urbanos, uma polarização entre uma visão de mundo mais conservadora e outra mais progressista. Mas essas camadas variadas de polarização, elas foram se tornando cada vez mais tensionadas e isso, claro, nos leva a esse quadro absolutamente dividido e incerto que a gente está vendo hoje. Mas eu diria, para além disso, que a gente está diante de dois problemas. O problema número 1 é que o sistema eleitoral norte-americano, e o Pedro passou ali quase 15 minutos explicando como ele funciona, porque ele é fundamentalmente complexo, difícil de entender, cheio de nuance e que os próprios americanos muitas vezes têm dificuldade de compreender essa lógica meio estranha de colégio eleitoral em oposição a voto popular. Né? É curioso porque em 2016, por exemplo, Trump venceu a eleição no colégio eleitoral, mas perdeu no voto popular. Exatamente. Em 2000, que o Pedro também comentou, o George W. Bush venceu no colégio eleitoral, também no olho mecânico na Flórida, numa recontagem que demorou semanas, mas perdeu no voto popular. Então existe um problema, vamos dizer, uma falha do desenho do sistema eleitoral americano, que foi criado no século XVIII, com uma finalidade completamente diferente, que naquele momento era empoderar os estados diante de um poder central, mas que hoje, num país complexo, diverso e grande como são os Estados Unidos, talvez seja um sistema que não funcione mais, ou pelo menos não mais de maneira adequada. Então, acho que independentemente do resultado que a gente terá, é importante que os cientistas políticos, que a comunidade acadêmica e que o mundo político dos Estados Unidos, a partir do resultado dessa eleição, repense a viabilidade da lógica do colégio eleitoral, que vem trazendo resultados tão discrepantes ao longo das últimas eleições. Esse não era um problema histórico, mas esse se tornou um problema cada vez mais sensível e saliente ao longo dos últimos tempos. E aí a gente tem em cima disso, além do problema do sistema eleitoral, um outro problema, eu diria que esse é mais profundo e grave, que é uma desconfiança cada vez mais arraigada das pessoas nos Estados Unidos com relação à democracia americana. A democracia americana é a mais antiga do mundo moderno, é um sistema que funcionou, as instituições americanas têm um papel e um poder muito grande no sentido de prover esses freios e contrapesos do sistema político, mas a democracia americana, principalmente no campo econômico, ela vem mostrando dificuldades de garantir, vamos dizer, a dignidade básica e a prosperidade de uma parcela importante da população americana. 2016 foi já um sinal muito claro disso, quando um pedaço do eleitorado, do chamado cinturão, né, da ferrugem, que tradicionalmente votava no Partido Democrata, migrou seu voto para o Trump, que é um voto de frustração, um voto de revolta, é um voto de antissistema, de total desolação com a própria situação da política local. E essa incapacidade que a democracia tem de alguma maneira, apresentar resultados para as pessoas, as afastam da própria lógica da democracia e abrem caminho para que o Trump chegue e diga coisas do tipo: eu quero ser um ditador, nem que seja por um dia, para eu poder fazer o que eu tenho que fazer em termos das mudanças que eu quero implementar. Mas eu acho que é até pior do que isso.
Porque não se trata somente de um candidato republicano que sequestrou um partido inteiro falando que quer ser ditador ou que os cristãos, meus amados, não precisam mais votar. Se votarem nele nessa eleição, não vão precisar votar nas próximas eleições, dando a entender que nem haveria eleições no futuro. Eu acho que o mais grave é que, de alguma forma, o Trump conseguiu, com o seu movimento trumpista, o MAGA, né, o Make America Great Again, subverter o próprio conceito de democracia com o qual a gente está acostumado a trabalhar. Pois é. Então, esse é um problema porque a gente não está falando de uma opção claramente democrática contra uma opção claramente autoritária. A gente está falando de metade dos Estados Unidos que olham para o Trump e veem nele a salvação para a democracia, que veem nele a revolta contra um Estado profundo, um Estado que é tão profundo e tão incrustado ali na lógica da política americana que é capaz de mudar o próprio tempo, o próprio clima. Né? Haja vista as teorias conspiratórias que a gente acompanhou nos últimos tempos de pessoas alegando que os democratas tinham controle de máquinas que produziam chuva e furacão. Então, eu acho que isso já está tão profundo na cabeça das pessoas que o desafio agora é mais do que simplesmente garantir que as instituições democráticas funcionem. O desafio é retomar o conceito de democracia liberal com o qual a gente lida na ciência política, no debate da imprensa, e, de alguma forma, tentar mostrar que o problema do Trump é que ele, de alguma forma, sequestrou a democracia. Mais do que querer destruí-la, o sequestro da democracia gera problemas profundos e de longo prazo na sociedade americana, que são os problemas que a gente está vendo agora. Então, o que está em jogo, em primeiro lugar, para não me alongar demais nessa resposta, tem a ver com isso. A gente está diante de uma democracia desfigurada e de um candidato que conseguiu, em 2016, tentou em 2020 e bateu na trave, e agora em 2024 pode bater na trave de novo e eventualmente se eleger, um sujeito que está muito disposto a ressignificar profundamente aquilo que a gente entende pela democracia norte-americana, com implicações de futuro que são muito grandes. Basta a gente olhar aquilo que tem sido dito pelo Trump, que, aliás, é um candidato que tende a cumprir mesmo as mais bizarras das suas promessas de campanha, e basta ver também aquilo que foi escrito pelo grupo que está ali no entorno do Trump, o tal do Projeto 2025, que não é uma invenção, ele é real, e que fala claramente que a gente deve ter um remodelamento completo da democracia americana para atribuir mais poder para o chefe do executivo e para permitir que ele, inclusive, desmonte a burocracia norte-americana federal e coloque no seu lugar pessoas alinhadas aos valores cristãos que ele mesmo defende, ainda que seja um cristão muito meia-boca, como a gente sabe. Opa. Mas esses valores cristãos que ele defende estão sendo ali colocados de maneira muito clara nesse Projeto 2025. Ou seja, é muita coisa que está em jogo, e se o Trump ganhar, mesmo que ele não ganhe, é importante que a gente sente depois do resultado das eleições e se pergunte, será que é essa democracia que os americanos construíram e será que é ela que a gente vai ter que continuar trabalhando, né, conceitualmente a respeito, ou será que a gente não tem que repensar a democracia para os Estados Unidos partindo da própria forma como o sistema político lida com ela?